Fala galera, beleza? Hoje 20/1, fazer o fechamento de mercado aqui do índice do dólar. Começar primeiramente com o índice. Deixa eu botar mais perto aqui. Aqui, beleza. A gente abriu aqui praticamente no preço de sexta-feira. Um pouquinho de volatilidade no primeiro candle aqui, 370 pontos. Ensaiamos uma possível puxada de alta, mas ficamos nesse quadrado aqui, ó, nesse enrosco. Essa região aqui, ó. Aqui eu marquei nada para fazer, por causa que a VWAP e a M200 estavam flat. Então, no meu operacional, eu prefiro ficar de fora desse tipo de movimento. Aí tivemos uma boa puxada de alta aqui. Pelos 5 minutos não vi nada especificamente claro, que ancoragem em médias, nada. Não, nada para fazer hoje. Nos 5 minutos não teve operações a favor da tendência. Teve apenas esta aqui que eu marquei, essa venda aqui, por ser uma zona de topo, região de topo aqui eu marquei. Então, alvo M20, no máximo tentar ver até a VWAP, mas M20 dava 160 pontos para um stop de 250, então é uma conta negativa que eu não vou nem considerar. Teve essa ancoragem aqui que poderia ser um gatilho, 130 pontos stop, andou 150, mas como a gente está numa região de topo e o mercado sentiu aqui, quando bateu já fez topos de fundos menores, que foi aqui, ó, depois de bater no topo, topos de fundos mais baixos, ó, tanto é fez esse topo ficou mais baixo que esse, então eu acreditava que poderia corrigir mais aqui, apesar dessa ancoragem, acreditava que poderia falhar, então esse aqui eu nem vou comentar. Pelo 2 minutos, temos alguns outros pontos a falar aqui, tá? Início do dia aqui, nada para fazer, como eu disse. Médias flat e VWAP também. A gente teve essa troca de polaridade aqui que foi interessante, foi um excelente ponto de compra aqui, ó, que foi a primeira compra nítida assim que eu vi. Então vou engrossar um pouquinho aqui, deixar em vermelho, ó. A gente rompeu esse topo, retornou na média de 20 aqui, até fechou abaixo, mas fechou um martelinho aqui, ó. E aí o candle seguinte confirmou. A entrada se daria para fazer aqui a entrada? Daria, mas aqui seria bom a confirmação. Como o candle fechou abaixo da média, eu esperaria uma confirmação, que seria esse candle aqui, ó. Então a entrada foi um tique acima desse candle das 11h34, com stop aqui embaixo, 190 pontos de stop. E o mercado deu uma puxada aqui de 760 pontos. Para essa operação, para alvo, poderia colocar o primeiro alvo aqui, 230 pontos. Segundo alvo na máxima do dia aqui, ó, dá uns 350, 370 pontos. Ou a gente pode traçar a FIBO, pode traçar um FIBO de espelhamento, que seria isso aqui, ó. Estende ele para frente, ó. Então a gente está aqui, alvo pode ser 141, parciais no caso, 270 pontos, 161, 460 pontos, e levando até os 200%, que seria o espelhamento desse movimento para cima. Aí daria um pouco mais, aqui dos 780 pontos. Tem duas formas de traçar esse Fibonacci aqui, ó. Tu pode traçar contra, que nem eu fiz aqui, ou tu traçar simplesmente uma projeção, ó. A projeção tu clica o primeiro ponto aqui, segundo ponto aqui, e depois solta, ó. 100% do movimento, olha o 100% aqui, ó. Exatamente 100% deste movimento, beleza? Então, pra mim a melhor operação do dia foi essa. Depois até eu marquei uns pontos aqui, ó, de trava, né? Tanto é que aqui no 2 minutos não tá com essa trava aqui que eu comentei no 5, que é uma região de topo, ó. Nos 5 minutos deu aquela venda lá que eu falei até a média de 20. No 2 minutos teve alguns candles de força aqui contra a tendência, mas não faria nada pela questão do, como eu falei, a operar sempre a favor da tendência é melhor. Esse candlezinho aqui, ó, fechando abaixo, eu marquei, mas não seria interessante entrar, né? O bom é sempre esse tipo de movimento aqui, ó, quando o mercado está fazendo topos e fundos mais altos. Aqui, como eu comentei, ela eu compra, mas ó, topo fundo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, e aí fez um fundinho mais alto, uma ancoragem na média. Até andou 190 pontos para um stop de 95, mas como eu falei,
O mercado, quando entra em tendência, tipo isso aqui, ó, a gente tem várias confluências, ó. Rompeu o topo, ancorou nas médias aqui, fez um pullback na região de topo, fez um pullback na M200. Então aqui a gente tem mais pontos de trava. É esse tipo de movimento que tem que esperar. Ah, é menos frequente? Sim, é menos frequente, mas é muito mais assertivo do que tu ficar operando isso aqui com volume baixo e levando stop. Tá? Falando de operação aqui, vamos ver o que teve de operações aqui, ó. Ancoragem em médias, ó. Esse aqui foi contra. Essa ancoragem aqui, eu falei, andou, até chegou a andar 160 pontos. Depois o mercado simplesmente morreu aqui, ó. Sem volume. No início da tarde, no final da tarde, teve uma puxada de alta, mas nenhum gatilho. Ah, poderia ter sido esse aqui. Até vai, né? 4,8. Stop de 120 pontos, chegou a andar 600. Mas, cara, ficou posicionado 1h30 praticamente para ter esse movimento. Então, acho que não compensa, né? Vamos lá pro dólar agora. O dólar tem essas marcações aqui. Como aqui tocou na média de 200, eu marquei com uma zona de topo relevante. E aí, vamos ver onde é que começou o dia aqui. Começou aqui, ó. Não teve gap, tocamos a média de 200 junto com a VWAP. Tivemos uma puxada de alta. Aqui, o primeiro gatilho que eu vi, eu acreditava que poderia ter sido um pullback aqui. A entrada foi aqui, tomei um stop de 9 pontos. Chegou a andar 3,5 aqui e virou. Essa outra operação aqui, eu não considero ela pela questão de ser 10 e 25. Então essa barra aqui foi a barra das 10,5. 10,5 é a abertura lá fora. Geralmente tem bastante volatilidade, eu evito ficar posicionado. Então aqui acionou a compra, stop poderia ser aqui ou aqui atrás, ó, 11,5 pontos. Chegou a dar 5 pontos. Quem entrou nesse candle aqui tomou essa barra na cabeça aqui, ó. Então só acionou, foi estopado a jato aqui. Beleza? Então sempre bom evitar horários que tenha notícias relevantes ou que seja abertura lá fora, né? Sempre tem que dar uma chacoalhada. Aí a próxima operação que foi nítida que eu vi aqui foi essa aqui, ó. Aqui o mercado rompeu, até testou aqui de novo. Tocamos aqui na média de 200, dá para se dizer que foi um pullback na média de 200, ancorado pela média de 9, e aqui o candle gatilho, ó. Perda da mínima este candle, stop aqui em cima, 11,5 pontos de stop, chegou a andar 18 pontos, que foi uma região de fundo aqui, ó, uma região de fundo anterior. Sempre primeiro alvo, região de fundo anterior, mais próxima. Se é contra tendência, média de 20 é alvo. Se tiver a VWAP mais próxima, VWAP é alvo. E aqui nós tivemos mais uma ancoragem na média. Porém, como ele deixou bastante pavio aqui, ó, eu fiquei meio receoso de ter vendido por ser uma questão de um fundo aqui bem respeitou várias vezes. Eu fiquei meio assim para venda. Tanto é que lateralizou. E aí quando fechou esse candle aqui, ó, aí essa operação aqui não é legal. Depois fechou novamente um candle na venda aqui, mas não andou. Quem entrou aqui tomou um stop de 7 pontos. Quem entrou na venda aqui tomou um stop de 7,5 pontos. E aqui quem operou caçando fundo pegou essa operação aqui com um stop de 10 pontos, chegou a andar 27 pontos. Olha como eu falo. Primeira parcial na M200 não compensaria muito. M200 M20 não compensaria muito. Quem segurou para chegar até a média de 200 são 14 pontos. Aí já é 1,5 para 1, já é interessante. Porém, quando fechou esse candle aqui, ó, eu já teria encurtado o trade. Porque aqui é uma venda. Apesar de ter falhado, né? Ele foi lá e tocou. Mas isso aqui é um candle de venda para 2G, candle de vendedor. Andou 4 pontos e estopou. Beleza? Então, movimentos melhores de pegar este que nem esse aqui, ó. Afastou, retornou a média, foi embora. Não tem fundo anterior para, vamos dizer assim, para travar a operação. Primeiramente ele rompeu o fundo, voltou a testar. Aqui não. Aqui ele bateu no fundo, ó, bateu no fundo anterior, e aí veio ancorar nas médias e o mercado não deixou cair.
E aí o mercado foi lá, testou as médias de 200, deu up e finalizou o dia em 6,3. Não teve muitos gatilhos claros, né? Vamos dizer, os melhores foi esse aqui, na verdade, o melhor. Esse aqui falhou. E esses dois em zona de fundo aí é mais complicado. Esse aqui eu considerei porque, ó, como eu falei, que nem esse aqui, ó, rompeu o fundo, retornou para ir embora. Esse aqui, ó, rompeu esse topinho anterior, retornou e aí falhou o segmento na alta. Eu estava esperando esse movimento pelo menos para buscar essa linha de tendência de baixo aqui, mas não ocorreu, tá? Espero ter ajudado vocês aí, um abração, segue os estudos aí, tá? Até mais, valeu!